A Jovem Pan começa a pedir desculpas ao Lula numa tentativa de reaproximação do governo federal, porque a emissora passa por um momento de crise de audiência e também de anunciantes. Eles fizeram essa aposta por uma linha editorial completamente voltada ao bolsonarismo, apostando em influenciadores bolsonaristas ao invés de jornalistas. Então era óbvio que os comentários iriam cair. Até mesmo o mais ferrenho bolsonarista não quer ficar vendo o puro esperneio. Eles querem alguma notícia, algum comentário de qualidade. E lá eles não vão obter na Jovem Pan. Mas eu fico na dúvida se a Jovem Pan caiu de qualidade por conta dos integrantes que agora começam a ser demitidos ou por causa da própria oposição bolsonarista, que é uma oposição fraquíssima. Na sua opinião, o que você acha dessa crise da Jovem Pan? O que você acha da Jovem Pan como um todo? E qual é o problema da qualidade? Os comentaristas são fracos ou a oposição é muito mais fraca? Deixe o seu like porque eu sei que você curte a crise na Jovem Pan e se inscreva no canal. A crise na Jovem Pan começou com a derrota do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha métodos muito estranhos na hora de direcionar os recursos para a propaganda do governo. O Bolsonaro não levava muito em consideração a audiência das emissoras, tanto que a Record tinha mais verba do que a Globo, e a audiência da Record é muito mais baixa. Com a volta do Lula ao poder, o critério da audiência voltou, e a Jovem Pan não dá audiência. Por quê? Porque a Jovem Pan deixou de fazer jornalismo há muito tempo. Ela faz no segmento de esportes. Eu acho que a Jovem Pan no segmento de esportes tem bons comentaristas. Agora, no segmento jornalístico de notícias, muito fraca. Eles deixaram de apostar em jornalistas para contratar influenciadores bolsonaristas. Ora, é óbvio que iria cair a qualidade. E óbvio também que sem qualidade a audiência iria cair, não teria verba de propaganda e os próprios anunciantes também estão reticentes em associar as suas marcas à Jovem Pan. Por quê? Porque a reputação da Jovem Pan está ruim, fora que existem processos por propagação de notícia falsa que pode fazer com que a Jovem Pan perca a concessão estatal que ela tem nas rádios. Então assim, ninguém vai querer anunciar. Por isso que a Jovem Pan, alguns diretores da Jovem Pan fazem sinalizações ao governo Lula desde o início do ano. Tanto que, recentemente, alguns diretores foram até Brasília para se encontrar com representantes do governo federal, se reencontrar com alguns ministros para tentar uma aproximação. E eles estão falando, olha, nós vamos seguir a nossa linha editorial, vai ser uma linha editorial de direita, porque a Jovem Pan percebeu que existia um gap aí, uma oportunidade, um vácuo das emissoras, não havia uma emissora de extrema direita, então a Jovem Pan aproveitou esse espaço, mas agora não adianta mais. Então eles estão falando o seguinte, nós vamos atenuar a nossa linha editorial, nós vamos fazer o que nós estamos fazendo, só que bem mais leve, bem mais soft. E nós vamos fazer isso também com demissões. E vários comentaristas começaram a serem demitidos e esse foi a sinalização mais clara por parte da Jovem Pan. Tanto que recentemente a Antônia Fontenelle foi demitida. Na verdade, ela pediu demissão, porque ela começou a falar de quebra de sigilo bancário do Bolsonaro e em determinado momento ela propagou uma notícia falsa no Morning Show. E aí o Paulo Matias, que é o apresentador do Morning Show, falou o seguinte, olha, nós temos que ter um compromisso com a verdade. E contrapôs, assumindo a palavra, as declarações da Antônia Fontenelle. Porque a Jovem Pan já sofreu processos, passa por muitos problemas pela propagação de notícia falsa. A Antônia Fontenelle não gostou do comportamento de ser desmentida ao vivo pelo Paulo Matias e pediu demissão. Também, recentemente, o Thiago Pavinato foi demitido da Jovem Pan porque ele foi orientado pela direção da emissora a fazer uma retratação a um desembargador. Ele não fez a retratação, ele se negou a fazer a retratação e aí não havia outra possibilidade a não ser a demissão. Então os caras querem falar, não tá rolando censura nada, eles não estão cumprindo determinações da lei. Ora, eles acham que eles estão acima da lei e não vai adiantar só esse esperneio da Jovem Pan, porque a Jovem Pan faz só esperneio, assim como a oposição bolsonarista. A oposição bolsonarista reflete na Jovem Pan, que é a porta-voz do bolsonarismo para a população do modo geral. A oposição bolsonarista que prometeu ser a mais barulhenta, a mais forte da história do país, tem se mostrado a mais fraca, tem se mostrado a mais imbecilizada. Porque o que os parlamentares bolsonaristas fazem no Congresso? Nada. Apenas bagunça, apenas baderna. E é óbvio que isso vai acabar acontecendo, também tendo reflexo na Jovem Pan. Óbvio, por isso que cai a qualidade, cai a audiência. Tanto que o Lula, ele foi na reunião dos BRICS recentemente. Tá lá, né? Nesse momento ele tá na África do Sul. E ele fez uma declaração
que os bolsonaristas começaram a se descabelar, dizendo que o Lula iria romper com os Estados Unidos e agora o Lula vai só fazer negócios com a China, é um erro porque a China é comunista, o Brasil é socialista e os Estados Unidos, que é o país mais poderoso e influente, vai ser negligenciado. Tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O Lula, ele falou sobre os BRICS porque de fato há uma importância econômica e financeira dos BRICS e o Brasil faz parte dos BRICS e não parte do G7. Então o que o Lula quis fazer foi uma espécie de contraponto dos BRICS, mostrando a importância e a relevância com relação ao G7, porque os BRICS fazem parte desse sul global, que é uma parte do planeta que passa por muitos problemas, principalmente problemas relacionados à pobreza e à desigualdade social. E vocês sabem muito bem que o Lula, nesse terceiro mandato, o que ele quer? Reduzir a desigualdade social. Então não vai haver nenhum tipo de rompimento com os Estados Unidos, mas aí o Lula precisou vir a público, dar uma declaração para explicar aquilo que ele estava fazendo, porque os bolsonaristas eles não conseguem entender o básico. O Lula, pessoal, o que ele está querendo fazer com os BRICS? Há uma discussão para a expansão do bloco, ou do grupo. Os BRICS, né, ficaram muito populares no início dos anos 2000, mas aí eles acabaram dando uma... desaqueceu, esfriou. E o Lula tenta recuperar a importância dos BRICS, porque o Lula quer se colocar como sendo uma liderança internacional dos países do terceiro mundo para combate à pobreza e à desigualdade social. Então há uma possibilidade de expansão dos países membros dos BRICS. Então pode ser que a Arábia Saudita entre, Irã, o Egito, a Argentina. E o Lula falou que não vai se contrapor a absolutamente nada nesse sentido. Por quê? Porque o Lula quer uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Os BRICS, pessoal, como o Lula está colocando, pode ser um contraponto ao G7. Porque Rússia e China não fazem parte do G7. Então eles querem aumentar a sua influência global. E o Brasil quer utilizar essa busca que a China tem, ou esse interesse chinês, para a entrada de novos países nos BRICS para fazer um contraponto ao G7, para pressionar os chineses a indicarem o Brasil para ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. O problema todo é que se o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU, pode haver uma pressão para que a Índia também entre. E apesar da Índia fazer parte dos BRICS, ela é um rival geográfico da China. Então existe esse problema que o Lula está tentando articular para conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Algo que já é pleiteado há muito, muito tempo. Bolsonarista vai entender isso? Claro que não. Bolsonarista não consegue ter essa dimensão. E os comentaristas da Jovem Pan muito menos. O que os bolsonaristas fazem? Esperneio. Eles só sabem criticar o governo Lula levantando mentiras a respeito do Haddad, falando que o Haddad vai taxar impostos, vai criar impostos, e nada disso. O que o Haddad vai querer fazer é taxação de patrimônio offshore, taxação de grandes fortunas, para fazer uma progressividade necessária para o governo e também para reduzir a desigualdade social do nosso país. Mas não vamos cobrar entendimento por parte dos bolsonaristas, não vamos cobrar bom senso, até porque quem poderia politizar os bolsonaristas, que no caso é a Jovem Pan, que é a emissora bolsonarista, aposta no esperneio, aposta na bagunça, aposta na baderna. Então não vai adiantar. Os bolsonaristas vão continuar tendo essa oposição tosca, essa oposição ridícula, e o Lula vai continuar aprovando seus projetos no Congresso, apostando na política, porque o arcabouço fiscal também foi aprovado recentemente, e a discussão sobre taxação de offshore e também de grandes fortunas vai pegar fogo, vai ficar forte e é até capaz que o governo consiga aprovar.